Oi, oi! Eu sou a doutora Isabela Porto, sou fellow em estrabismo e oftalmopediatria pelo Hospital Oftalmológico de Brasília, sob orientação do Dr. Natanael de Abreu Souza, e hoje vamos falar um pouquinho sobre fibroses musculares. As fibroses musculares são caracterizadas como alterações histológicas em que o tecido muscular é substituído por tecido fibrótico. Essa fibrose pode ser congênita ou adquirida, generalizada ou isolada, quando acomete somente um músculo. Dentro dos subtipos que a gente vai estudar, a gente tem a fibrose generalizada de Brown, que tem como principais características a blefaroptose completa, os olhos dirigidos para baixo, devido à inelasticidade dos músculos reto-inferiores, e o torcicolo típico, com o mento elevado. De forma geral, é um quadro congênito com alta incidência familiar, de herança autossômica dominante, é bilateral e geralmente simétrico. A patogenia é desconhecida, algumas teorias falam a favor de anomalia do ramo superior do terceiro nervo e outras creem que a alteração é muscular. Tem caráter não progressivo e é majoritariamente bilateral. Aqui a gente tem a imagem de uma família em que a mãe e todos os filhos foram acometidos. No plano horizontal, pode haver ortotropia, exotropia e, mais raramente, esotropia. As lateroversões podem ou não estar normais ou limitadas. No caso apresentado nessa imagem, a gente pode observar a elevação do mento e a gente vê que os movimentos horizontais estão preservados. Uma característica importante a ser observada na nossa avaliação é que há uma forte convergência à tentativa de supraversão, devido à contração dos músculos retos superiores e por causa da limitação mecânica de elevação. Então, são três teorias para a gente tentar explicar essa convergência. A primeira vai se relacionar à ausência ou hipoplasia do músculo reto superior. A segunda está relacionada à hipótese de que a fibrose generalizada de Brown possa pertencer ao grupo da CCDD, então ela se enquadraria naquele espectro das desordens congênitas de denervação craniana. E a terceira se assemelha à teoria do que acontece em Duane, porque a gente pensa que as fibras que deveriam inervar os retos superiores, elas vão aos retos mediais. E é importante a gente ressaltar que é bem aceita a afirmação de que há um defeito mecânico e não inervacional. Existem vários estudos que ressaltam as alterações patológicas que sugerem anormalidades miopáticas e não neurológicas. Então, ela não se enquadraria na classificação de CCDD. Aqui a gente tem duas irmãs que ilustram a situação da fibrose generalizada de Brown com abdução sinérgica, que seria um tipo especial dessa síndrome de Duane. E aqui a gente abre o leque para pensar em associações, porque alguns pacientes também apresentam outras anomalias congênitas, como defeitos na coluna vertebral, mais comumente relatada a escoliose. E nessa imagem a gente consegue observar duas irmãs portadoras da fibrose generalizada, elas têm uma ausência dos movimentos laterais e uma escoliose. Na imagem a gente vê a irmã de cima com esotropia e um torcicolo alternante, e a de baixo com ortotropia na posição primária do olhar, além de ausência das laterosversões. A cirurgia é imprevisível e a gente sempre tem que contar com o inesperado. O prognóstico cirúrgico é variável e a estratégia cirúrgica depende dos testes pré-operatórios. O procedimento mais comumente realizado é o retrocesso dos retos inferiores, geralmente feito de uma forma bem ampla. Se há exotropia, pode ser realizado também o retrocesso dos retos laterais. O retrocesso dos retos inferiores ele pode melhorar o quadro, mas tem que ser feito moderadamente por causa da ptose. A gente tem que evitar deixar as pupilas ocultas sobre a pálpebra, né? Que tem uma ptose, observar o eixo óptico, observar se tem ausência do reflexo de Bell, porque de forma geral o reflexo de Bell desses pacientes é ausente. E a realização dos procedimentos cirúrgicos pode levar a sérias lesões corneanas. E não esquecer que o teste de induções passivas é indispensável. A estratégia mais preconizada durante a cirurgia é a liberação do tarso e a desinserção do ligamento de Lockwood,
porque em muitos casos é feito o retrocesso máximo do reto inferior, e aí a gente tem que tomar os cuidados necessários para liberar as conexões entre a pálpebra inferior e a bainha do reto inferior, né, o ligamento de Lockwood, porque aí a gente evita que tenha uma retração da pálpebra inferior, que leve a um aspecto estético indesejável, às vezes com entrópio, ectrópio, e a gente quer evitar isso. Então, é importante a gente amarrar essa ideia de que a gente tem que ter um cuidado especial com a possibilidade de ter uma retração das pálpebras, que a desinserção do ligamento de Lockwood vai nos ajudar a evitar que isso aconteça. E tenha em mente também que a cirurgia para correção da blefaroptose ela é muito delicada, porque a gente não pode ser muito invasivo a ponto de gerar um lago oftalmo, mas a gente também não quer deixar a pupila ocluída, pelo risco de ambliopia, um risco de mau desenvolvimento da visão. Então tem que ter tudo isso muito bem alinhado no nosso planejamento cirúrgico, deixar isso bem explicado para a família, para o próprio paciente, porque isso é muito importante para a gente. Sobre as fibroses parciais, a gente tem que saber que elas são esporádicas, unilaterais, acometem somente um músculo, geralmente o músculo reto inferior, mas também pode acometer o reto superior. Mais comumente a gente tem desvios grandes e a opção cirúrgica preferencial é o debilitamento do músculo fibrosado por uma tenotomia livre. Aqui a gente tem um exemplo da realização de tenotomia livre do reto inferior esquerdo. O reto inferior fibrosado ele tem a função de abaixamento e também de adução. E na situação pré-operatória, a gente tinha uma importante fibrose com teste de induções passivas positivo e abaixo a gente vê o resultado após o procedimento cirúrgico. Nesse caso foi feita também a tenotomia livre e com isso a gente eliminou a adução, o que reforça a ideia de que com essa abordagem a gente tem bons resultados cirúrgicos relativos às funções do reto inferior, que seriam de abaixamento e de adução. Sobre a fibrose adquirida, ela é uma entidade rara, mas que pode ocorrer. Está associada a um diagnóstico radiológico de fibrose pós-inflamação, o que nos leva a pensar na seguinte hipótese: será que os casos congênitos são secundários a algum processo inflamatório intrauterino, uma miosite? E aqui na imagem a gente tem uma criança que ela era ortotrópica aos 4 meses de idade e progressivamente ela evoluiu para um quadro em que o olho subiu, subiu e subiu. Por fim, nesse caso de fibrose congênita isolada, além da blefaroptose e do acometimento somente do músculo reto inferior, o paciente também apresentou um achado interessante, que é a braquidactilia. Então, sempre é importante a gente ter em mente os diagnósticos diferenciais quando a gente está diante de um caso de fibrose muscular. Pensar também nas possíveis associações sistêmicas para que a gente tenha melhores condutas frente aos nossos pacientes. E é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Eu trouxe aqui 2 questões para a gente ter uma noção de como que isso pode ser abordado nas provas. Essa questão aqui é da prova do CBO de 2011 e eles perguntaram: para a fibrose generalizada de Brown, é correto afirmar que é uma doença hereditária com transmissão ligada ao X, é caracterizada por uma esotropia fixa e acentuada supraversão? E a resposta correta seria: a blefaroptose associada deve ser hipocorrigida pelo risco de lago oftalmo e comprometimento da córnea. E, por fim, a última alternativa seria dizer que, apesar de difícil, o tratamento cirúrgico apresenta bons resultados com baixos índices de recidiva. É verdade, né? E nessa questão aqui de 2014, os organizadores da prova do CBO perguntaram qual é o músculo oculomotor mais frequentemente acometido pela fibrose congênita. E a gente sabe que é o reto inferior. Certo? Muito obrigada, gente!